Nesse último vídeo, salvação, verdades que você precisa saber, nós vamos fechar esse conteúdo de extrema importância para a sua eternidade. Até agora nós vimos algumas verdades a respeito desse assunto. A primeira verdade que aprendemos é que todos nós somos pecadores. Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Também aprendemos a segunda verdade, todos nós merecemos a morte. Romanos 6, 23, pois o salário do pecado é a morte. E nós aprendemos também a terceira verdade, Jesus morreu no meu lugar. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesse vídeo de agora, nós vamos aprender a quarta e última verdade. Jesus ressuscitou, aleluia, para nos conceder vida eterna. A Bíblia é categórica em afirmar que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Isto faz com que a nossa dívida do pecado seja completamente paga. E mais, ele triunfou sobre a morte, podendo agora nos conceder a vida eterna. João capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Pois bem, a ressurreição de Jesus é o ponto máximo do Evangelho. A Bíblia vai dizer para nós que Jesus ele foi morto por causa dos nossos pecados, foi sepultado segundo as Escrituras e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Por que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Pois bem, a resposta é porque ele pagou completamente a dívida do nosso pecado. Jesus, quando ele assumiu a responsabilidade de pagar a nossa dívida diante do Pai, ele deveria pagar por completo. E somente um cordeiro perfeito, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante, poderia pagar. Se Jesus tivesse pecado, se Jesus tivesse alguma mancha, ele não poderia ter pago completamente os nossos pecados. Pois bem, se Jesus tivesse pecado, ao morrer ele teria morrido por si mesmo. Mas quando ele, sem pecado, oferece a si mesmo e ele oferece um sacrifício perfeito, ele pagou a dívida. E ao morrer, a morte não pôde retê-lo, porque a morte só retém quem tem pecado, e Jesus triunfa sobre a morte. Isso quer dizer que Jesus pode não somente perdoar o meu pecado, mas ele também pode conceder vida eterna. Uma das grandes promessas de Jesus é que ele vai ressuscitar aqueles que creem nele. Como ele falou naquela visita a Marta e Maria depois da morte de Lázaro. Ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Se você confiar em Cristo, você pode não somente ter os seus pecados perdoados, mas você também pode receber a vida eterna. Isto é, a sua vida ela começa no dia que você entregar sua vida a Jesus. E ele vai ressuscitar você. Inclusive, o apóstolo Paulo ele vai trazer algumas verdades importantes a respeito desse assunto, como por exemplo em Romanos capítulo 10, versículo 9, que eu vou citar daqui a pouquinho esse texto.
Mas diante de todas essas verdades que você assistiu, você tem duas opções para responder a Deus. Eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador, ou eu recuso Jesus como meu único e suficiente Salvador. Recebendo a Jesus como Salvador, Deus espera duas atitudes sinceras da tua parte. A primeira é arrependimento. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. A Bíblia vai dizer para nós que Deus chama cada um de nós ao arrependimento. Arrependimento é você dar as costas para o teu pecado e você olhar para Jesus. É uma conversão. É você deixar a sua velha vida para receber uma nova da parte de Deus. 2 Coríntios capítulo 5 fala algo muito interessante, que Ele pode nos dar uma nova natureza. A segunda atitude sincera que Deus espera de você está em Romanos capítulo 5, versículo 1. Fé em Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Para você receber a Jesus, você tem que ter fé, você vai ter que confiar que aquilo que Ele fez na cruz é suficiente para conceder você o perdão de pecados, e com a ressurreição é suficiente para conceder a você vida eterna. Quando você crê nisso, você então pode ser salvo. Caro leitor, ou caro ouvinte, Deus oferece a você a vida eterna, porém você pode recusá-la. Caso isso ocorra, você ainda permanece debaixo da ira de Deus. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Caso você se arrependa de seus pecados e confie no sacrifício de Jesus na cruz, Deus o perdoará. Ele concederá a vida eterna. 1 de João 5, 12 e 13. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte: se você está ouvindo essa mensagem e você deseja que Deus te perdoe, e você deseja receber a vida eterna, então confesse a Jesus Cristo. Invoque o nome do Senhor. Ele vai te ouvir e Ele vai te salvar. E se Ele invocar, se você invocar o nome e o Senhor te salvar, a Bíblia vai dizer para nós que você será perdoado e receberá a vida eterna. Que Deus possa te abençoar e que você possa, pela fé, confiar em Jesus e receber essa grande salvação. Que Deus te abençoe.